Tá bom? Vamos pregar. Lucas 5. Lucas capítulo 5. A nossa academia de bíblica, academia de pregadores, irmãos, foi um sucesso terça-feira, né? Vem porque tem muita coisa boa para ser compartilhada. Quarta-feira, excepcionalmente, quarta-feira, 19h30. Vocês encontraram? Está projetado? Só não está. Ah, está aqui. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus. Poucas vezes você encontra nos evangelhos isso, a multidão comprimindo, apertando a Cristo com a vontade de ouvir a palavra. É raro se encontrar isso aqui. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Estavam esfomeados pela palavra, ávidos pela palavra, pelo menos. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavavam as redes. Coisa triste, né? Quantos aqui estão lavando as redes? Estão num projeto de desistência, de tantos esforços empreendidos, tanta dedicação, tanto tempo, quase nenhum resultado ou nenhum resultado. E aí você está aqui na mesma condição desses irmãos, lavando as redes para desistir do projeto. Desista não, irmão. Desista não. Uma das marcas urgentes que Deus precisa forjar em nós é a perseverança. Aliás, a provação, conforme Tiago capítulo 1, tem o propósito, a vocação de gerar perseverança. Perseverança. Então, hora que eu fico olhando para a história da nossa igreja, e quem é a esperança desde o princípio, eu fico pensando, se a gente tivesse desistido, se nós tivéssemos desistido nos momentos mais difíceis. Irmão, tinha tempo que a gente intencionava fazer conferências nessa igreja, e qualquer programação que a gente fazia, meu Deus, era tão difícil, irmão. Era tão difícil. E a gente não parou. A gente sempre foi ousado. Eu me lembro que nós começamos a Esperança trazendo, o pessoal que vai lembrar, nós trouxemos uma extensão de ensino de São Paulo, que foi do Ebenezer Bittencourt. Você lembra, Gil? O Haggai. O Haggai veio para cá no início da nossa igreja, treinar obreiros para o ministério. E vieram professores de São Paulo, de Salvador, e naquele tempo era tudo muito difícil. E a gente fez um seminário com o Haggai, que é dirigido por Ebenezer Bittencourt. Quantas outras coisas a gente fez? Vocês lembram de Edmeia Williams? Gente de Deus, fiquei 2 anos para conseguir trazer a doutora Edmeia Williams na igreja. Coisa maravilhosa. 2 dias ouvindo Edmeia Williams. A mulher tem doutorado, mas ela é muito profunda nas escrituras, e foram dias abençoadores, tão abençoadores. Vocês lembram de Grupo Logos? Tudo era muito escasso. Vocês lembram por onde nós já passamos? Os locais por onde passamos? Às vezes nós não tínhamos um local para botar crianças, a gente tinha que alugar uma casa do lado de fora, ou uma casa próxima ao templo, melhor dizendo. E quantas lutas nós passamos. Deus, nesse tempo todo, não nos permitiu lavar as redes. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar para você é: na presença de Jesus, não lave as redes. Não lave, irmão. Não lave as redes. Não desista da pescaria. Não desista do projeto. E olha, se há sinais, convicção,
constatação de que esse negócio que está no seu coração foi Deus quem colocou. Assim como Neemias, quando foi reconstruir Jerusalém, andando por sobre os escombros de uma cidade destruída, muros destruídos, tudo destruído. O texto bíblico vai dizer, e Deus colocou no coração de Neemias e reconstruir Jerusalém. E ninguém sabia, só ele sabia do que Deus havia colocado no coração dele. Uma outra sugestão: não desista do que Deus tem colocado no seu coração. E cuidado com quem você divide isso, irmão. Quantas vezes nós causamos perseguições, invejas, ciúmes, porque a gente fala demais a respeito de coisas que Deus colocou no coração da gente. Quantas vezes a gente até antecipa oposições, a gente se prejudica tanto. Guarda esse negócio no seu coração, igual uma mãe está gestando a sua criança. Guarde isso aí. Necessidade a gente tem às vezes em um mundo tão competitivo, tão invejoso, tão doentio. As pessoas não conseguem mais se alegrar com os sonhos da gente. Antigamente a gente procurava alguém para sofrer com a gente. Hoje está difícil de encontrar alguém para sorrir com a gente. Então guarda esse negócio no coração, irmão, e continue caminhando sobre os escombros existenciais, sei lá de que de sua vida. Nós ficamos anos caminhando em cima de escombros, mas com o sonho de Deus no coração. Não lave as redes, por favor. Não volte para casa. Eu ia dizer assim, não é hora de voltar. Não é, está errado, não é hora de voltar. Não tem volta. Não tem volta. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Mantenha as redes em mãos. Continue na pescaria. Mas se você diz, está insuportável, quantas vezes foi insuportável? Solidão, desânimo, frustração, que é o que eu quero falar um pouco aqui. Quantas vezes? Continue, irmão. Eu estou falando aqui da parte de Deus para pessoas aqui que estão à beira de um projeto de desistência. Você já até arrumou as malas. O sonho parece que foi destruído do seu coração. Deixa eu dizer para você. Você chegou no seu limite, mas no seu limite Jesus também está chegando hoje. Aleluia. Isso é extraordinário. Eles chegaram no exato momento em que as redes estavam sendo lavadas. Dá vontade de perguntar a Deus, o que é mesmo? Por que tu chegas quase sempre no limite? Aí ele vai responder, porque eu estou ensinando você a perseverar. Quase sempre no limite, quase sempre no limite. Aí ele chega lá. O pessoal está lavando as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. É porque tem algumas coisas que Cristo precisa fazer através de nós antes de fazer por nós. Isso é tão extraordinário, porque isso nos ensina generosidade. O princípio da atuação de Deus é sempre liberalidade. Primeiro, Jesus entra no barco e utiliza o barco para realizar uma pesca, para ensinar, melhor dizendo, não é? Ensinar, correto? Ensinava do barco as multidões. Tinha que ir logo para a pesca. Deixa eu dizer para você, o senso de urgência é seu, não é de Deus.
O senso de urgência é seu, não é de Deus. Aliás, tem uma coisa que é terrível nos dias de hoje, são urgências. E as pessoas querem até impor a urgência delas a nós. Manda mensagem, você não atende ou não responde. Ela manda, é urgente, a urgência é sua. Nós aqui criamos as urgências. E vai saber por que elas existem. Eu me lembro, em Feira de Santana, uma vez que eu estava caminhando e vi uma faixa na frente da igreja, que eu não vou falar o nome. A faixa é Terça-feira do Milagre Urgente. Uau! Terça-feira do Milagre Urgente. Aí Deus fica assim, ó. É do tipo, quando eu cheguei em Tapetinga, adoeci de dengue. Aí eu falei para Deus assim, ó, eu cheguei que agora estou começando o ministério agora. Ou o Senhor me cura ou eu vou embora. Aí Deus curou. Ficou com dó. Se Deus não é carrasco, ele tem um senso de humor maravilhoso. Que eu acho que tem hora que Deus fica assim, ó. Sério, tudo. Irmão, Deus ri, irmão. Deus ri. É sério que você está pedindo. Sério que tu falou para mim que se eu não te curar, você vai largar o ministério, você nem começou, você está dizendo que eu treino. Irmão, a tal da dengue é do cão. Não sei se é do cão, mas se você quer saber o que é cão, fica com dengue para tu ver. É ruim, irmão. É ruim. E eu falei, Deus, ou tu me cura, ou eu vou embora, que eu não aceito começar o ministério, primeiro sem dinheiro. Meus pais me abandonaram, não mandam R$1. Quem me enviou na missão não manda R$1. E agora vem essa desgrama dessa dengue e me joga na cama. Ou tu me cura, ou tu me leva. Né? Como é que é? Ou tu me cura, ou eu vou. Senso de urgência é seu, irmão. Senso de urgência é seu. Deus está preparando você, moço. Deus está preparando você. Você acha que Deus gosta de farsa? Deus está preparando, Deus está qualificando a gente. Deus está tornando você uma rede adequada para conter os peixes, um recipiente adequado. Deus não é irresponsável, inconsequente. Deus, na economia de Deus, desperdício não vale. E quantas coisas foram desperdiçadas na sua vida porque você pegou atalhos? Coisas que foram desperdiçadas porque você entrou em searas ou em lugares ou em empreitadas para as quais você não tinha chamado e nem autoridade de estar lá. E aí a gente vive um desperdício absurdo. Chega de desperdícios na sua vida. Cristo está estancando essa hemorragia. Meu Deus, está na hora da gente ser recipiente que contém. E o que Deus está fazendo é o caráter, é a integridade. Ninguém vai além do seu caráter. Você pode até ter performance, conhecimento, fama, mas o que sustenta você é o seu caráter. E mais uma vez, voltando ao texto de Tiago, além da perseverança, a aprovação gera integridade. Aleluia. Inteireza. Então, para que a urgência? Para que essa agonia, essa pressa sua? Está doente, mistério. A gente tinha uns ditados engraçados antigamente. Um deles é o caminho estreito. Ei, está estreito, irmão. Como é que está a vida? Está estreito. Está no estreito de Deus, irmão? E é assim, ó. O estreito de Deus é assim, ó. Só vai afunilando o negócio. Quando você pensa que piorou, como diz minha filha, esqueci o que ela disse. Esqueci mesmo. Ainda vai piorar, coisa assim, você fala. Nada é tão ruim que não possa piorar. Nada que é tão ruim que não possa piorar. Que não possa piorar. E uma
Como dizia o poeta Bruno, o genro de Ademir, Bruno disse que problema vem em bando. Problema chegando na sua vida, ele chega assim. Aí ele olha para os caras lá atrás assim. Você vem a desgrama, vem um bando de problemas na vida da gente. Agora tem uma boa notícia para você. Se o problema vem em bando, a bênção também vem em bando. Porque onde abundou o problema, superabundou as bênçãos. Aí você vai cantar assim, ó. Vai cantar assim. Olha os tempos antigos. Quando o Senhor restaurou a Sião, quando o Senhor restaurou a Sião, quando o Senhor restaurou a Sião, quando o Senhor restaurou a Sião. Faz a parte. Então nossa boca se encheu de riso. Então, joga em Salmo 126. Projeto, hein, pai? Olha que coisa boa. Depois do cativeiro. Ó, bora lá? Bora declarar aqui, todo mundo. Ó, você vai declarar esse texto bíblico para a sua vida. Bora lá. Quando o Senhor, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, se encheu nossa língua. Então, grandes coisas fez. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Coisa linda. Sem urgência, senso de urgência seu. No céu não tem isso. O tempo é a condição humana. Para Deus tudo é um eterno presente. O tempo é aliado de Deus no processo. E eu só queria dizer para você que está aqui, porque eu sei, eu tenho absoluta certeza, porque eu estou dizendo para alguns irmãos aqui, Deus está dizendo para você, não desistir. Aleluia. Foi Deus que colocou esse negócio no seu coração. Siga firme. Volta a Lucas 5. O que acontece no versículo que agora? 4. Então, senhor, o 3 é assim, ó. A ordem de prioridade de Deus não é você. Deus por nós, em nós, através de nós. Deus em nós. Bora botar a prioridade. Deus em nós. Em nós. Deus através de nós. Deus por nós. Deus em nós é Deus trabalhando. Deus em nós é Deus trabalhando. Deus através de nós. É que na prioridade de Deus você não é. É que antes da grande pesca acontecer, Deus fará algo através da sua vida. Isso é maravilhoso. Aleluia. Por bondade. 1 Coríntios. É 1 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2. Acho que 2 Coríntios capítulo 2. Me vê esse texto. Olha para você ver se não é. 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios. Deixa eu ver se os dois. Não. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, deixa eu ver se é 1. 1:4. Por bondade, filho. Bora lá. Leia, vê se não é. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Espera aí. O texto está dizendo, e Ele resolve as nossas tribulações.
E eu estou dizendo que ele não resolve. Eu estou dizendo que o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: enquanto você está sendo provado. E aí você vai sempre nos textos de Paulo: aprovação produz, aprovação produz, aprovação tem sempre fim produtivo, a tribulação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Está sendo atribulado? O Espírito Santo traz conforto, consolo. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a nossa consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Só uma coisinha: antes de Deus resolver os seus problemas, Deus vai resolver os problemas do bocado de gente através de sua vida. E esse não é impedimento para você deixar de servir. Ou não é motivo para você deixar de servir. Eu estou passando por isso. E é incrível que é a mesma área, né? Ele nos conforta em nossa tribulação, para que possamos, com a contemplação, com a consolação com que de Deus somos contemplados, possamos consolar outros. Veja se não é, a ordem não é em, através, e só depois por. Lembra da viúva? Ela ia pegar a farinha, ia fazer o azeite. O profeta chega e ela disse assim: olha, só tem um pouquinho de azeite, de farinha, eu vou fazer, e eu e o meu filho comeremos e juntos morreremos. O profeta chega para ela e fala o quê? A ordem não é essa. A ordem é: faça o bolo. Esse negócio de que é pirão, farinha pouco, meu pirão primeiro, não funciona na ordem cristã, não. Aí ele fala: não, primeiro você faz para mim. Isso não é para profeta e pastor espertalhão arrancar dia de ninguém, não, né? Mas o profeta diz: primeiro faz para mim. A ordem é essa. Você quer um conselho? Durante o tempo da sua provação, dedique-se a servir a Cristo. É real. Durante o tempo da sua provação, dedique-se a servir a Cristo. Não te detenhas. Essa é a ordem. Antes da pesca acontecer, muita gente será edificada através da sua vida. Aleluia. Tem muita gente para ser edificada. E a ordem de Deus é alcançar outros. Deus não é... Bora aqui, eu fico lembrando de um bocado de coisa. Gente, por exemplo, no livro de Atos, você não vê muita oração por... Tudo bem, aí você vê a igreja estava orando, tal. Mas os apóstolos, quando presos, eles não tinham esse desespero que a gente tem de se livrar dos problemas, não. Quando um problema, uma provação, Gilson, nos acomete, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é: Deus me livra do problema, e aí? O que é mesmo? O que o senhor quer ensinar com isso? Eles, por exemplo, Paulo e Silas na prisão, antes de serem libertos, oravam e cantavam louvores. E os carcereiros, aliás, os presos e também o carcereiro ouviam o que ele cantava e orava. É que assim, o que se pode fazer para retribuir a salvação de Deus em nossas vidas é servir. A maior bênção que você pode praticar, ou o entendimento imediato, viu, Edson? O entendimento imediato deve ser esse: Cristo me salvou, e eu quero dedicar minha vida em serviço a Ele. Eu só estou dizendo aqui na tranquilidade, porque eu nem sou tão mansinho assim, eu sou nervoso, mas na tranquilidade de Fernandinho, eu só estou dizendo para você: dedique-se a servir a Deus. Chegará o momento da pesca. Aleluia. Coloque o seu barco à disposição dele. É que você está usando algumas coisas da sua vida com fins muito egoístas.
você está caracterizado entre aquele pessoal de Paulo, amantes de si mesmos. E Deus está fazendo isso na sua vida. Como diz, eu não gosto da palavra reboliço, para mim tem até outro sentido. Deus está fazendo um movimento extraordinário. Está virando a pirâmide. É sério. Você não é prioridade. Tanto não é que a primeira ordem no discipulado é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Outra coisa, ainda no texto, presta atenção nisso. Primeiro nesse processo todo que a gente está vivendo, que a gente viveu, caia na real. Você não é essa Coca-Cola toda, esse negócio, essa urgência toda, essa agonia. Sai desse lugar e entenda que Deus está fazendo algo poderoso através da sua vida nesse tempo. Mas uma outra coisa que vai te ajudar: identifique a forma como Deus será glorificado nisso tudo. Rapaz, o grande problema da gente é que a gente vive a vida resolvendo problema. A ressurreição de Lázaro poderia ter sido uma cura. Lázaro, aliás, Maria envia os seus servos, Maria e Marta enviam os seus servos para chamar Jesus. Chama Jesus, aí eles vão chamar Jesus. Jesus não chega. No tempo, demorou 3 dias para chegar. 3 dias. E o texto vai dizer assim, ó, a morte de Lázaro, a doença de Lázaro não é para a morte, sim para a glória de Deus. Irmão, você tem que identificar de que maneira você vai glorificar a Deus nessa situação. Porque o compromisso de Deus não é imediato em resolver o seu problema. O compromisso de Deus é com a glória dele. É que nós não aprendemos ainda a viver para a glória de Deus. A gente vive ainda em função dos nossos interesses. A gente vive ainda querendo a peça, de imediato. E aí Jesus entra no seu barco, na sua vida, se ocupa em você, de você, ou sua vida, dos seus recursos. E aí você fala: eu sirvo a todo mundo, eu faço por tanta gente, cadê eu? Ele está trabalhando em você, mas antes de fazer por você, está fazendo através de você. Mas uma outra coisa que você precisa aprender é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. O compromisso de Deus é com a glória dele. Em todo contexto bíblico, o compromisso de Deus é sempre com a glória dele. O poder de Deus não está a serviço do nosso egoísmo. E Deus não existe e não se presta a existir para resolver os problemas da gente. Porque se Deus existe como Deus, e a prioridade dele é resolver os problemas dos humaninhos aqui da terra, eu estou com dificuldade de acreditar em Deus se isso for Deus. Não é isso. Bora lá? Deus tem algo muito maior, muito mais poderoso, profundo do que você está vendo. Mas o que ele está planejando fazer vai glorificar o nome dele. Epa, abra cá. Eu deixei o texto que estou falando, bora lá. Aqui eu não abandonei o texto, não estou seguindo aqui a ordem do texto. Mas presta atenção, esqueci. Beber água. Já era que eu esqueci. Volta para o texto. Se eu lembrar de novo, eu volto. Volta lá, Lucas 5, filha, por favor. Oh Deus, me ajuda aqui nessa mente, só Jesus. Versículo 5, filha. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão:
Faze-te ao lar e lançai as vossas redes para pescar. 5, filho. Respondeu-lhe Simão: Mestre. Lembrei. Calma. Esqueci de novo. É sério. É sério. Bora ler o texto. Jesus agora. Santo Jesus. Tem misericórdia do galego. Respondeu-lhe Simão: Mestre, acabei de trabalhar toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha os 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Agora eu lembrei. Escuta, não vou esquecer mais não. Eu vou dar, como diz o coach, mensagem de coach. Chave número 1, através, depois por. Em, através, depois por. Chave número 2, qual foi? Descubra onde a glória de Deus está aí. E número 3, esqueci. É sério, irmãos. Jesus a glória. Lembrei, agora vai. Agora vai, Jesus a glória. Não crie tensão na sua relação com a vontade de Deus. Eu estava falando sobre a glória de Deus. Aí você fala assim: pastor, então eu tenho que buscar a glória de Deus. Sim. Aí você fica com medo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí a gente tem uma relação de tensão com a vontade de Deus. Como por exemplo, você vai orar por um enfermo. Soninha está enferma. Estou fazendo tratamento de câncer. Aí fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Dá um pinguinho de medo nesse negócio. A gente tem uma relação tensa com a vontade de Deus. De onde veio esse negócio? Foi da religião, do Deus carrasco? Onde foi que a gente aprendeu essa tensão? Então, sim, irmão, quando fala é para a glória de Deus, relaxa, irmão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pare com essa tensão. Pastor, e aí e tal? Aí você está falando de glória. Pare com essa tensão. Essa relação tensa com a vontade de Deus. Coisa de religioso. Parece que Deus é um pai ruim, sabe? Um pai carrasco. Irmão, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Tire do seu coração esse medo. O que a traço da religião bota tanto medo no coração da gente. Tanto medo, pastor. Aí você imagina a situação de Marta e Maria. Era para a glória de Deus, mas Jesus não vem. Irmão, olha, a frustração de Marta e Maria foi muito maior pelo fato de Jesus não ter vindo. Por que ele não veio no tempo hábil? Por que ele esperou morrer? Só depois de morto ele vem. A gente tem essa coisa tensa. Liberte-se disso, irmão. Viva pela graça, a confiança de Deus, o amor de Deus nos liberta de todo temor. O verdadeiro amor lança fora o medo. Você precisa dizer isso pra gente. Que quantas vezes a gente tem essa relação tensa de medo. Oh, meu Deus, o que vai acontecer? Para encerrar, rapidão, eu queria dizer para você, eu acredito que todos nós estamos vivendo e vivemos isso. Agradeça a Deus pelas bênçãos das frustrações. Frustração é uma bênção, irmão. Frustração é uma bênção. E não há quem não a tenha. Não há um serzinho aqui hoje à noite que diga: eu sou realizado plenamente. Todos nós carregamos frustrações. As frustrações, assim como Pedro viveu por não ter alcançado nada, as frustrações acontecem primeiro
para nos colocar ou nos devolver a condição de humanidade. Hoje eu estava conversando com a Adriana aqui, Suzana, dizendo o seguinte: a religião nos ensinou a chegar a Deus só na força no sentido parecendo que nós éramos poderosos. Vocês já participaram de movimentos do tipo: determina, você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Presta atenção a Deus. Será que você pode mesmo? Será que nós podemos mesmo todas as coisas? E quais são estas todas as coisas? Aí às vezes eu falo com Nanda, a gente vive condições humanas 24 horas. Nós somos sujeitos às mesmas paixões que os profetas, e eles também sujeitos às mesmas paixões que nós. A frustração nos devolve essa condição de humanidade, de fraqueza, que é tão necessária. Não confunda fraqueza. Eu detesto fazer esse tipo de observação, mas vamos lá. Não confunda a palavra minha fraqueza, limitação humana, como a doença ao pecado. O pastor está dizendo: você está pecando aí, isso aí. Estou falando condição humana, fraqueza. Paulo vai dizer: o poder de Deus é aperfeiçoado onde? Em nossa fraqueza. Irmão, quando você estiver duvidando de que Deus vai te responder, ore. Quando você estiver desanimado, esse é o melhor momento de se orar. Estiver triste, é o melhor momento para você orar. Fracassado, sentindo-se abandonado, vivendo suas condições humanas, esse é o melhor momento da gente orar. É que nós fomos ensinados um tipo de fé que não existe. A fé mais humana que eu já vi na minha vida foi a fé, eu estou dizendo de relações humanas minhas, foi de Estela. Estelinha que está com o Senhor. Eu nunca vi uma mulher desenvolver uma fé tão extraordinária, que a colocava na condição de humana. Eu me lembro uma vez, Estelinha tinha acabado, foi mais uma vez que a doença voltou, e os médicos disseram para ela: não tem mais o que fazer. Ela orou, ela ligou para mim, ela mandou uma mensagem, eu não vi, depois retornei e falei com ela chorando, gritando. Ela disse: pastor, ora por mim, eu não quero morrer, pastor, eu quero cuidar das minhas filhinhas. Quase sempre, às vezes que a vida e a fé de Estela nos impactavam, era dentro dessa condição de humanidade. Eu não gosto desses super-homenzinhos de igreja, não. Eu não gosto. Eu tenho medo desses caras. Eu gosto de gente que ora assim: Jesus, tem dó de mim. Você lembra da oração do Zé? Zé estava doente. Sabe como é que Zé orava? Estava no hospital. Zé falava para Jesus: Jesus, olha o Zé aqui. Olha que graça. Toda vez: Jesus, olha o Zé aqui. Você acha que Zé não tinha nada a dizer para Jesus? Jesus, olha o Zé aqui. Um dia, Jesus se assentou ao lado de Zé e disse para ele: Zé, olha Jesus aqui. Aleluia. O poder de Deus aperfeiçoado em nossa fraqueza. Quando você se sentir fraco e incapaz de orar por alguém, esse é o melhor momento para você orar. Eu estou dizendo para pessoas que estão aqui, sentindo essa condição humana de cansaço, de desânimo, de tristeza, de desapontamento, de tudo. As frustrações nos devolvem a condição necessária para a manifestação da graça, que é da humanidade. Você já parou para pensar porque o Sermão da Montanha começa: bem-aventurados os pobres de espírito? Você já parou para pensar? E você já parou para pensar a quem Cristo estava dizendo? O Sermão da Montanha começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados aqueles que reconhecem que
que sabem que necessitam de mim, porque deles é o reino dos céus. Eu acho que tem gente dentro da igreja que vive uma condição de fé tão espetacular que ele até se esqueceu que necessita de Cristo. Esse momento que você está vivendo é o melhor momento de Deus na sua vida. Eu entrei por aquelas portas, e eu falo isso direto para você. Eu estava bem triste, desanimado, triste. Aqui a gente fala, meu irmão, quando a gente fica depressivo. Uma vez eu falei, a gente está com depressão, ou um princípio de depressão. Aí não quase sai da igreja, com pena de mim. Deveria ficar com pena da língua dela. Mas aí, saiu falando, que pena, aqui de vez em quando ele fala que está com depressão, vem desanimado, chega nervoso na igreja. Vamos, né, irmão? Tem hora que eu entro ali, você quando vem com uma carona desse tamanho, eu vou direto para a sala. Quando você me vê entrando direto para a sala, pode saber que o Fernandinho está ali. Eu estava ali. Irmão, a condição humana é o melhor lugar da atuação da graça de Deus. É que você quer chegar a Deus e conhecer a Deus na sua força. E a graça de Deus se manifesta em sua fraqueza. Você está vivendo um tempo difícil na sua vida. Isso é maravilhoso. Estou enfermo, como posso orar por quem está enfermo? Isso é o melhor momento. Estou triste, como posso orar? Mas a religião não, né? A religião diz que feridos não curam feridos. Eu aprendi isso o tempo todinho. A religião é assim, você tem que estar perfeito, saradinho para você curar. Eu não entendo esses negócios. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pedro e Silas estão sofrendo no cárcere, apanhando na masmorra. Estão sendo instrumentos de Deus para libertar outros presos e depois o carcereiro e sua família. Esse é o tempo da graça de Deus na sua vida. Eu estou olhando para a Suzy ali. Aleluia. Suzy e Charles. Suzy pode dizer para mim, com todas as letras, depois de tudo que ela passou, ela pode dizer, é isso mesmo, pastor. A graça de Deus é aperfeiçoada em nossa fraqueza. A frustração serve para devolver, para tirar você desse lugar de performance, né? Eu sou um cara. Mas a frustração serve não só para fazer isso, mas para devolver a Cristo o lugar do protagonismo na sua vida. Até então, você era o pescador, você era o cara, só que não deu certo. Não deu certo. Mas eu vou dizer para você, se o que você está fazendo não está dando certo, se a sua pesca está uma frustração, eu queria dizer para você, tem alguém que está com você que sabe onde os peixes estão. Escuta ele. Aleluia. Glória a Deus. Escuta. O dono do mar e dos peixes sabe onde os peixes estão. E o momento propício para lançar a rede. Calma. Agoniado. Calma. Vai chegar a hora assim, ei, vai pra cá. O estalo de Deus virá. Aleluia. O vento de Deus vai, O vento de Deus vai soprar. Você vai ouvir uma voz que vai dizer para você onde é que os peixes estão. Você ficou muito esperto, irmão. Porque eu fiz não sei o que. Eu sou doutor não sei o que. PhD. Eu tenho 50 anos de ministério, 30 anos. Então pronto, irmão. O maior inimigo da gente são as nossas vitórias. O problema de Naamã foi o comandante que ele se tornou. Naamã quase perdeu o milagre, simplesmente porque se agarrou à patente. Larga sua patente de comandante e vira servo. Larga sua patente de comandante e vira servo.
Você está precisando devolver o protagonismo de Cristo na sua vida? Ou você não lembra de Salmos 46:10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não, nós somos um ativismo religioso, um ativismo de fé, um ativismo denominacional. Eu fico com medo desses negócios. Quando você pensa, irmão, se tu soubesse como é que eu sofro, fica agoniado com tudo. Eu fico, Deus, segura esse negócio aí. Segura esse negócio, que daqui a pouco a gente vai achar que a gente está fazendo as coisas, esse negócio. E a gente se arrebenta. Porque a frustração vem para te devolver a humanidade, mas a frustração vem para colocar Cristo no lugar de onde você o tirou de sua vida. Porque você virou um pescador de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade. Tudo. Irmão, de verdade. Me incomoda argumento em excesso. Me incomoda argumento em excesso. Primeiro, porque eu acho que a sabedoria tem a palavra-chave. Cristo resolvia as coisas com pouca palavra. Está lá o pessoal querendo apedrejar a mulher. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. A sabedoria tem sempre a palavra-chave. A sabedoria conversa um pouco. A sabedoria não é tagarela. Tem gente que resolve situações de anos com uma palavra. Pode ser que isso tenha acontecido em sua vida. Uma palavra mudou o seu comportamento, sua direção. Eu tenho um problema com excesso de argumento, principalmente para legitimar aparentes sucesso, pseudo-sucesso. Fracasso, também pseudo-fracasso. Está na hora de você, sabe o que Jesus está fazendo? Diminuindo a bola sua. De vez em quando é bom, Jesus vai com uma agulhinha assim, aí vai mexendo, aí volta a ser o bichinho de Jacó, como diz. Mas a frustração também é bom, sabe por quê? A frustração vai colocar você num caminho de mudança. Talvez a frustração indique escolhas erradas, rotas equivocadas, itinerários equivocados. Eu acho lindo, porque Jesus, depois da pesca, vira para os discípulos e diz para Pedro: doravante, daqui por diante, você não vai logo, não vai se ocupar mais em pegar peixes, não. Eu vou te fazer pescadores de homens. E eu encerro dizendo para você o que está por vir. E o que você será, não é você que vai forjar esse negócio, é Cristo que vai te fazer. Foi Jesus que disse: eu farei de vocês pescadores de homens. Eu só queria encerrar deixando um conselho para a gente. Larga a sua mão. Desculpa o que eu vou dizer, mas tem hora que fica meio bestinho. Não está bobalhado assim, deslumbrado assim, sem graça. Graças a Deus pelas frustrações. Devolve a condição de humanidade onde a graça opera. Traz de volta o protagonismo de Cristo para o lugar de onde ele nunca teria saído. Mas graças a Deus pelas frustrações, elas também indicam que está na hora de você tomar rotas diferentes na sua vida. Ei, você está muito teimoso. Você está confundindo persistência com teimosia. Você está insistindo numa coisa que Deus não tem, talvez. Busque discernimento de Deus para isso. Eu quero orar com você. Pessoal do louvor, por favor.